aí pra gente falar um pouquinho, pra contar pra gente quais são as doenças mais comuns nesta época do ano, eu converso via Skype com a pediatra a doutora Mônica Versiani. Ela é professora adjunta do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Grupo de Pneumologia Pediátrica da UFMG. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E olha, o nosso papo vai ser em conjunto, viu, doutora? Eu já vou encontrar com ele aqui no nosso caminho, porque aqui no estúdio, para explicar pra gente como é que a alimentação influencia no sistema imunológico, eu recebo o nutricionista Felipe Félix, que também já está aqui. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, uma ótima tarde, Biane, uma ótima tarde a todos também. Para todos nós. Doutora, já vou começar perguntando pra gente falar um pouquinho sobre isso. De que maneira, assim, que o clima pode interferir nessas doenças, nas ites, nas gripes, nos resfriados? Bom, geralmente o que acontece com a mudança de clima, a injeção térmica, né? Então, assim, esse ressecamento da via respiratória ele é muito propício para a multiplicação dos vírus, que normalmente circulam com essa época de resfriamento do ar. Eu falo normalmente porque nós estamos vivendo um momento muito diferente, né? E nesse momento que a gente está vivendo, essa circulação também mudou, apesar da mudança de clima, né? Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai poder falar até um pouco melhor, mas, por exemplo, de 2019 para 2020, a gente teve uma queda muito importante em relação, né, aliás, de 2020 para 2021, né, que nós estamos, teve uma queda muito importante das doenças respiratórias como um todo, né? E nós passamos no ano passado pelas inversões térmicas, então não são só as inversões térmicas que são importantes, a gente tem outros fatores, né? Mas o clima, sim, ele influencia de uma forma muito importante a multiplicação dos vírus no ressecamento e no resfriamento que a gente enfrenta. E geralmente, por exemplo, hoje fez um friozinho, não sei se também fez por aí. Tá fazendo, né? Principalmente à noite. E aí hoje de manhã, quando eu fui acordar, já acordei espirrando, porque eu tenho algumas ites, sabe, doutora? E aí eu falei assim, espirrar agora não é uma boa. Nem espirrar, nem tossir, a gente começa a ficar meio preocupado. Como é que a gente consegue identificar o que é a gripe, o resfriado, as ites da vida? O que a gente tem que fazer, doutora? Olha, as ites, elas têm uma prevalência muito grande, elas gostam muito de aparecer com essa mudança de clima, né? Então, é o nariz espirrando, é o nariz que coça, é o olho que coça, né? Então, aí mostra muito um padrão de alergia, né? Nós também temos as ites das viroses, né? E, então, assim, é difícil, é alergia, é virose, né? Então, assim, quando vem acompanhado de olho coçando, de nariz coçando, né, de espirros, a gente pensa muito que é mais um processo alérgico. Mas às vezes também está espirrando, né, e o nariz começa a escorrer e aí vem a dúvida, né? Eu estou com a ite ainda da minha rinite, né, ou eu agora já estou com a ite de uma virose que está chegando, né? E essas rinites virais, né, elas normalmente elas já vêm acompanhadas por outros sintomas, né? Então, o nariz entope, o nariz escorre, a criança vai dormir à noite, o adulto tem o nariz mais entupido, né? Então, as ites já começa a ter um plus aí, né? Um a mais. E aí, logo depois, surge a tosse. Eu sempre falo, né? O nariz resseca, depois começa a escorrer. Eu acho muito importante a gente lembrar, assim, que o nariz, quando começa a escorrer, ele começa a escorrer igual clara de ovo, né? Aquele escorrer bem clarinho mesmo. Depois, aquela consistência vai mudar um pouquinho o aspecto. Então, ao invés de ficar transparente, começa a ficar branco. Depois começa a ficar amarelo. Depois começa a ficar esverdeado, né? E também depois, à medida que a gente toma os cuidados, ela também volta esses aspectos um pouquinho, né? Então, de verde fica amarelo, de amarelo fica branco, de branco fica transparente. E aí vai ajudar muito nessas ites, né? É a questão da higienização nasal, que no caso aí vai favorecer muito a diminuição dessa produção do catarro, né? Se esse caminho natural fica mais curto, então os sintomas ficam mais breves, né? Então, a gente pode ter também a tosse, ela também, quanto mais se hidratar, mais fluidificar o nariz com soro fisiológico, mais vai ajudar. Agora, outra ite também, né, que tem a rinite, tem as viroses, né, e agora nós temos o Covid aí, que complica um pouco, né? Não sei, né, mas assim, eu acho que a gente passa por muitas dúvidas, né? Se eu estou diante de um quadro de uma rinite que me acompanha todo ano com a mudança de clima, se eu estou diante de uma virose que está começando, ou até se
será que não é o Covid, né? As mães às vezes telefonam, mandam mensagem, né? Preocupadas com isso, e eu acho assim, muito importante a gente ter alguns detalhes que podem nos ajudar. Então, por exemplo, se você está com esses sintomas de nariz entupido, de um pouco de tosse e começa a surgir febre, pode ser uma virose, né? E é uma virose que a gente tem que pensar, no caso, é o Covid, né? Então, acho que a gente está num momento de pandemia que a gente tem sempre que considerar isso. E se o Covid, você pensa muito assim, além desse nariz entupido, da tosse, da febre, aí vem outros detalhes, que é um pouco de mal-estar, né? A gente brinca, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, o resfriado é de lenço, né? E a gripe é de lençol. E aí vem a gripe também, né? Então, nós temos o Covid e temos a gripe, né? Que a gente vacina todo ano aí, né? Devemos vacinar para nos proteger das complicações que possam vir nessas gripes. E aí também, então, nós temos essa IT da gripe, da influenza, né? Então, a influenza, o nariz escorre, né? Vem o espirro, vem a tosse, mas vem a cama, vem o lençol também, né? Então, assim, normalmente vem muita dor no corpo e atualmente não dá para você diferenciar se isso aí é um Covid, se é uma influenza. Então, eu oriento sempre, é melhor você procurar o serviço de atendimento médico para você não correr o risco de deixar uma Covid complicada. Com certeza. A doutora falou ali, né, pra gente, além de fazer a lavagem no nosso nariz e tal, nos hidratar muito. A alimentação influencia muito, não é, doutor? Sim, com certeza. Totalmente na saúde. Por quê? Porque os nossos glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo, eles precisam de uma matéria-prima para que o corpo construa essas células de defesa, esses glóbulos brancos. Né? Então nós precisamos de zinco, nós precisamos de antioxidantes, nós precisamos de alguns minerais, além do zinco, magnésio também, para que haja a produção adequada dos glóbulos brancos, para que eles estejam fortes para enfrentar os invasores, sejam vírus, sejam bactérias, sejam fungos também. E isso nós tiramos dos alimentos. Matéria-prima está nos alimentos. Aqui nós temos um verdadeiro arsenal para combater esses invasores, inclusive. Para prevenir e combater. Também, exatamente. Primeiro, o melhor remédio sempre é a prevenção, né? Então, previne e vai ajudar a combater também. Gostamos do combate. O que nós podemos usar para combater, então, e prevenir essas ites, essas gripes e os resfriados, doutor? Olha só, nós temos aqui o gingerol, nós temos a quercetina, nós temos a alicina, nós temos a rutina. Aí todo mundo vai pensar assim, poxa, mas eu não estou vendo nada disso Como aqui. Como é que eu compro isso na feira, doutor? Como é que eu compro rutina? Como é que eu compro quercetina? São fitoquímicos, são compostos bioativos, flavonoides, que estão presentes nos alimentos. Por exemplo, o gengibre faz muito bem para o sistema imune, ele tem um efeito anti-inflamatório, vai ajudar muito nas ites, inclusive, tá? Vai ajudar bastante, ele tem essa capacidade. E um dos compostos ativos, um fitoquímico e os ácidos fenólicos, é o gingerol, tá presente ali no gengibre. E aí eu posso usar ele em chá, em suco, na comida? Isso, exatamente. Tá. Pode usar na forma de chá. Aqui nós temos a raiz, in natura, né? Já me dá água na boca só de pensar, que eu sou fã de gengibre. Eu gosto também. E uma forma muito boa, uma delícia de você utilizar, é você fazer um patê de gengibre. Rala o gengibre com azeite e tempero sal. Nossa, fica uma delícia. Gostei dessa dica aí. Pode doutora, a senhora experimentar viu que isso? A vai ficar senhora muito já boa. tinha experimentado? Gostei. O que mais? Conte pra gente. Pode usar na forma de chá, como você citou, né? Uma colher de chá para uma xícara de água. Aí você faz por decocção, você ferve, no caso aqui como é uma raiz, ferve na água durante 5 a 10 minutos. É o ideal para raízes, para partes mais rígidas da planta, que é o caso do gengibre, é o caso do açafrão também, né? Que nós temos o açafrão em pó. Mas o açafrão é uma raiz assim como o gengibre. Em natura você vai encontrar a raiz. E pode utilizar ele ralado na comida, inclusive ajuda muito na digestão, além de todos esses benefícios para a imunidade. Adorei! Doutora, quando a senhora vê essa época do ano, geralmente a senhora fala bastante da alimentação também para as mamães, quando vai atender as crianças, como é que é?
Sempre, né? Eu assim, gostei muito das dicas, viu, Felipe? Excelentes. Eu amo tudo isso aí. E sou super adepta da alimentação saudável. Alimentação é saúde, né? Então, é super importante. Eu falo que Deus fez tudo tão perfeito, que essa época do ano é a época que temos as laranjas, as mexericas, né? O limão, tá uma delícia, saboroso, fresquinho. Então, assim, quando as mães me perguntam, eu falo, olha, alimentação é tudo, né? Então, assim, é a melhor prevenção. Elas ficam, né, Felipe, você bem sabe, né, ávidas, eu quero tomar, eu dou vitamina C, eu tomo vitamina C. Eu falo, gente, uma laranja, né, Felipe, satisfaz a necessidade diária de vitamina C, né? Não tem nada melhor do que a própria fruta, que você também vai instituir vários hábitos saudáveis, né? Então, assim, quanto mais natural, melhor, né? Mais fresco, né? Tudo isso ajuda demais. Eu sou super favorável à alimentação saudável. E o Felipe colocou várias frutas aí, né, Felipe? Sim, nós temos frutas, temos oleaginosas, sementes, com diversos benefícios para a saúde. Tem aqui um pó verde também. O que é esse? Aquele ali eu sei que é, mas o açafrão, mas o verde eu não sei o que é não. O verde eu creio que tem muitas pessoas curiosas aqui, né? Esse aqui é a espirulina, que é uma alga marinha muito utilizada por atletas, por exemplo, muito utilizada por aquelas pessoas que querem uma vida mais natural, mais fitness, e que muitos não sabem que ela ajuda muito também a fortalecer o sistema imune. Não só pela presença do iodo, as proteínas, nós temos também essas proteínas como constituintes importantes para a construção mesmo dos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, e também ela ajuda numa substância que se chama interferon. Ela aumenta o interferon. O interferon é uma substância que interfere a replicação dos vírus, que interfere a replicação dos antígenos, né, dos patógenos. Por isso tem esse nome, interferon, e modula, né, o sistema inflamatório, os mediadores inflamatórios. Então você pode consumir, por exemplo, no suco detox, pode utilizar a espirulina com água. E doutor, tem ela de um outro jeito? Porque eu acho que eu já comprei uma que parece saguzinho pequenininho. Tem gomas, cápsulas, eu não sei fazer, né? Eu fui tentar fazer, coloquei água ali, eu falei, eu acho que não é assim que faz. Tem que bater? A espirulina em si geralmente vem como pó mesmo. Eu acho que você estava falando de cápsulas. Não. Muitas pessoas não gostam do sabor e utilizam em cápsulas. Agora, o ideal você usando como um alimento é você usar de 5 a 15 gramas por dia. Isso para um adulto, né? Para um adulto. Então, por exemplo, seria uma colher de chá 2 ou 3 vezes ao dia, né? Para você ter todos esses benefícios. E aí você agrega na sua alimentação. Na verdade, a espirulina, o açafrão, o alho, o gengibre, são alimentos funcionais, são nutracêuticos. A linhaça, o que quer dizer isso? Esses foram conhecidamente catalogados, né? Até o limão. Quer dizer que são alimentos que, além de nos nutrir, eles promovem a saúde, funcionam como remédio, né? E tem outros, eu costumo dizer, Biane, que todos os vegetais, né, eles estão no grupo dos reguladores vegetais, as frutas, eles um dia vão ser catalogados como alimentos funcionais, porque a ciência vai evoluindo e descobrindo, nossa, a cebola também é um alimento funcional porque tem a quercetina. Então não se sabe todos os benefícios dos alimentos, né? E a cada momento vai se descobrindo mais, vem novos estudos mostrando esses benefícios. Que maravilha! Antes da gente falar das frutas, vou colocar a doutora aqui também no nosso bate-papo, porque ela deu algumas dicas aqui e eu queria que você desse outras dicas. Por exemplo, as pessoas que estão fazendo atividades físicas. Tem gente que fala assim, eu saio muito cedo para fazer atividade física. Será que isso é bom? Qual seria o melhor horário, né? Eu tenho que parar nessa época do friozinho, porque dá preguiça. Isso é importante, doutora? A atividade física é fundamental, né? A alimentação saudável, um dos pilares, né? Outro pilar que vem aí é o pilar da atividade física. Ela deve ser regular, então, assim, a gente recomenda, né, uma pessoa que faz uma atividade que a gente considera de leve, de 300 minutos por semana, né? E quem faz uma atividade mais vigorosa, mais intensa, 150 minutos por semana, né? Isso é a Organização Mundial da Saúde que nos orienta, né? Então, assim, eu acho que as atividades devem ser mantidas e a gente tem que se adaptar, né? Então, por exemplo, estamos numa época que o clima tende a ficar mais seco e mais frio.
Aí você tem que adequar qual é a forma que você vai hidratar a sua via aérea, né? Não só a ingestão de água, né? Mas às vezes é necessário até antes um pouco higienizar o nariz com soro fisiológico, né? Isso também nos ajuda a umidificar. Temos também até alguns gels que podem ser usados, assim, que podem ser aplicados no nariz. E o horário, eu acho que assim, não é só questão de estar frio ou estar quente, né? Também tem a questão do horário que é melhor para a pessoa. Cada um tem um pique, né? Eu, por exemplo, não consigo fazer atividade física cedo. Meu horário é ao final do dia, né? O seu também deve ser outro, do Felipe deve ser outro. Então, a gente tem os horários que o nosso corpo se dá, né? Que é o melhor, que a gente vai funcionar melhor. Mas é fundamental. Criança, nós estamos agora numa época de pandemia, né? Adolescentes e adultos também, né? Que a gente não pode deixar de manter uma atividade física regular e muito mais que isso, uma atividade física ao ar livre, né? Quanto mais ao ar livre, mais saudável, porque também, né, tem essa questão, que às vezes você vai fazer uma atividade física, no caso, quem vai a uma academia tem um ar-condicionado que também resfria o ar, e isso não é um ponto positivo, né? Então, assim, o ideal é ao ar livre, né? Praças, parques, né? Lugares mais abertos, né? Quintal, jardim, né? Quem tem, né? Mas de uma forma assim, mais livre para você poder usufruir melhor dessa questão da umidade e da temperatura, né? E aí é só se adequar, né? Com cuidado, sempre. E o que mais? Vestir de forma correta também, né? É, quentinho, né? Isso que eu ia falar. A gente também tem que prestar atenção nisso. Se o dia tá frio, a gente vai ficar aquecido com as nossas roupas. O que mais que a gente tem que ficar atento para de repente não pegar uma gripe ou uma itizinha? Pois é, a forma de se vestir também é uma coisa, né? Porque a gente acha que tem que estar com frio, tem que agasalhar muito. Não, você tem que agasalhar o que você falou, de acordo com o clima, né? Então, as roupas, quanto mais a fibra mais natural, mais vai transpirar, né? Então, assim, a gente deve evitar roupas que tenham um conteúdo, né, muito sintético, porque isso dificulta a transpiração, mas dá aquela sensação de sudorese sem conforto, né? Então, as roupas assim, mais agasalhadas, assim, de preferência assim, com mais algodão do que sintético, né? Vai dar muito mais conforto físico. E no caso, por exemplo, de uma criança pequena, uma criança menor, né, que vai sair uma temperatura, aqui na minha casa de manhã cedo está 12 graus, 13 graus, né? Então, uma criança pequena, para sair nessa idade, convém, assim, até usar um chapéuzinho, né, uma boinazinha, né, alguma coisa. Minha avó falava que o segredo de esquentar o corpo é um cachecol, né, que é alguma coisa no pescoço, né? Então, assim, aí você vai agasalhar de acordo com o clima, né? Então, não convém no clima de 26, 27 graus, como a gente estava hoje, você chega, né, igual eu atendi uma criança hoje, que ela estava totalmente agasalhada, né? E a criança, né, transpirava, né, na roupinha. Então, a mãe falou, por que esfriou? Eu agasalhei. Não, agasalha sim, mas a gente tem que sentir na temperatura. Eu falo, olha, sempre aqui, se estiver suadinho, né, tá na hora de diminuir um pouco a roupa, né? Maravilha. Só dar uma dica aqui, aproveitar o momento do Felipe ali. Felipe, sabe uma coisa que eu tenho ensinado para as mães? Sim. Fazer bolo de cenoura e colocar o safrão, sabe? Colocar um pouquinho de safrão. O bolo fica mais bonito ainda, né? Bolo de laranja também, coisas que você possa colocar, né, no tempero da comida do dia a dia, e coisas gostosas, saborosas e nutritivas, né? Que legal! Gostei da dica. E antes da gente terminar aí, tem uma pergunta falando disso. Eu vou ler aqui, ó. É da Assunção. Boa tarde, doutor. Posso usar açafrão com suco de limão para aumentar a minha imunidade? E aí? Sim, com certeza. Nós temos o limão aqui, né? Ele é rico em vitamina C, embora tem outras frutas que têm mais vitamina C do que o limão. Tem uma fruta que nós trouxemos aqui até para comentar que tem 20 vezes mais vitamina C do que o limão. Mas você enriquece. As pessoas muitas vezes fazem um shot pela manhã com água, limão, açafrão, às vezes adiciona própolis. Você está agregando, você está assim tendo uma riqueza muito grande de nutrientes para fortalecer o sistema imune. O açafrão, ele é rico em curcumina. A curcumina é o anti-inflamatório mais poderoso conhecido, estudado. Na verdade, ela é um modulador do sistema imune. Então, se a pessoa está com inflamação demais ou numa necessidade, precisa inflamar um pouco mais, a curcumina, ela faz essa modulação e está no açafrão. Então, a pessoa pode consumir sim, por exemplo, uma colherinha de café ou até uma colherinha de chá para um adulto, com água, meio copo de água e suco de um limão, por exemplo. Gostei. Vai ser muito bom, vai ser excelente. E o que você trouxe de frutas pra gente encerrar aqui? Olha só,
Trouxe outras frutas aqui, as frutas cítricas, que também são ricas em vitamina C. A acerola, que é a campeã, tem 20 vezes mais vitamina C do que o limão, né? O limão tem cerca de 40, 50 miligramas a cada 100 gramas. A acerola tem 1000 ou mais até miligramas de vitamina C. E nós temos aqui também as sementes, as castanhas oleaginosas, né? As amêndoas, nozes, as castanhas são ricas em zinco, são fontes excelentes de zinco, de cobre, para que o zinco tenha um bom funcionamento no nosso corpo. É importante ter junto o cobre. A semente de girassol, que as pessoas não consomem muito, é riquíssima, é excelente. E a semente de linhaça, ela contém também o ômega 3. É a melhor fonte de ômega 3. Em proporção, contém muito mais até do que os peixes. E é barato, é muito acessível. Você consome. E rende? Rende, porque você consome 1 ou 2 colheres no dia. Você pode acrescentar nos bolos, né? Uma dica para as receitas aí, para acrescentar ao bolo de laranja. Você pode acrescentar nas receitas. Você pode colocar sobre a comida, de preferência triturada. Se você deixar de molho, por exemplo, 1 colher de sopa, para quem não gosta de ovo nas receitas, substitui o ovo. Você deixa de molho na água, ela libera lignanas, e aí tem o outro lado dos benefícios desses alimentos, porque, especialmente a linhaça, vai controlar o intestino, o trânsito intestinal. E grande parte da nossa imunidade está aqui no intestino. Sim. Está aqui, né? Por causa da microbiota, o microbioma humano e microbiota intestinal é responsável por nos auxiliar nessa defesa contra os invasores. E aí, complementando, a castanha do Pará, que tem um selênio, é um antioxidante poderoso. Agora, o maior alimento do mundo, o melhor, disparado, é o leite materno. Nós não temos aqui, mas por que o leite materno ele tem uma capacidade de ajudar no sistema imune do bebê? Porque ele é rico em ácido láurico. Esse ácido láurico no estômago se transforma em monolaurina. Tá, mas eu não vou amamentar depois com 5, 10 anos. Eu sou adulto, não vou tomar leite materno. Então você vai usar o coco. Por isso que nós trouxemos o coco aqui. O coco é rico em ácido láurico, que é um virucida, um bactericida, um fungicida por excelência. Então, o consumo diário de coco, ou na forma de água de coco, coco fresco, coco seco, é excelente também. Excelente está essa nossa pauta, viu? Eu já vou fazer um convite para os dois. Doutora, volte mais vezes para a gente falar, porque as pessoas vão ter dúvidas, né? Lembrando sempre dos nossos sintomas. A gente tem que conhecer nosso corpo, conhecer o corpo das crianças, não é? E vou já fazer um convite para você, Felipe, voltar e falar das propriedades de alguns alimentos. Sim, podemos fazer receitas também, mostrar. Eu já amei, gostei demais do jeito que você explicou, muito bom. Doutora, um beijo, seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Muito bom, doutor. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu já vou aproveitar e passar o contato dos dois. Da doutora aqui, ó, tem um e-mail que é o mvnpq2013@ufmg.br e o do doutor, o Instagram é @drdrfelipe Félix. Muito bom. Seja bem-vindo sempre, Obrigado. viu? Muito bom, minha gente.